Você já passou por diversas coisas. Eu já passei por diversas coisas. Pode ser que nem em todas eu venci enfrentando. Em alguma delas eu recuei, mas isso não significa que recuar não seja um enfrentamento. O nosso corpo funciona dessa maneira, né? Quando nós vemos um problema, quando nós vemos algo que pode nos prejudicar, por instinto nós ou lutamos ou fugimos. A questão aqui também é entender o momento certo em que você tem que enfrentar ou fugir. Mas eu quero deixar bem claro sobre quando nós passamos por diversas coisas, quando nós estamos em Deus, quando estamos protegidos, quando estamos, na verdade, bem alicerçados na palavra do Senhor e mesmo assim nós tememos. Temos medo da morte, temos medo do que podem fazer conosco, de como eu vou me sentir, tenho medo de perder tudo que eu tenho. Mas nesse momento nós temos que enfrentar. Aqui em 1 Reis, capítulo 18, versículo 46, vai falar assim sobre Elias. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. A mão do Senhor estava sobre Elias. Olha que coisa linda. Então a gente pode ver que Elias estava bem. Ele estava bem. Tudo que ele colocasse a mão, o Senhor ia abençoar, porque o Senhor estava com Elias. Ele até cingiu os lombos, ou seja, ele estava se preparando para poder trabalhar. Ele cingiu os lombos para que ele não se sujasse, para que ele estivesse preparado, que as roupas dele não atrapalhassem ele a batalhar. Era o momento em que ele estava preparado para avançar, para ir para frente. E aí, no capítulo 19, vai falar aqui sobre a Jezabel, que ameaçou Elias. Elias, então, foi e desafiou os profetas de Baal, que eram profetas de deuses estranhos, e faziam atrocidades por aí, mas ele conseguiu convencer todo o povo mostrando que Baal não era um Deus verdadeiro, e sim que o Senhor dos Exércitos, o Jeová, o Pai de Jesus, sim, é Deus, o único Deus verdadeiro. E sabe qual a questão de tudo isso? É que a Jezabel viu isso, e como ela era rainha, serva de Baal, ela falou, cara, você matou aqui os profetas, então agora eu vou matar você. E Elias, vendo toda essa situação, no capítulo 19 e no versículo 3, vai falar o que Elias fez. A mão do Senhor estava com ele, estava sobre ele, ele cingiu os lombos para trampar. No versículo seguinte, Jezabel já fala, eu vou te matar. E ele fala, no versículo 3, o que vendo ele, que ela queria matar, se levantou e para escapar com vida fugiu e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor que os meus pais. O cara estava com as mãos do Senhor sobre ele. Ele cingiu os lombos. Mas veio uma situação, veio uma adversidade que era querendo a morte dele, e ele desistiu, ele recuou, ele ficou com medo. Então ele viu que poderia acabar com tudo, ele viu que a vida dele poderia acabar e fugiu. E o mais impressionante é que ele fugiu para escapar com vida, mas quando ele escapou com vida, caminho no deserto de um dia de caminho, ele olha para o Senhor e fala, Senhor, eu quero a morte. Eu quero a morte. Porque eu não sou melhor que os meus pais. E a questão disso é que não estava falando que Elias era um moço forte, capaz, valente. Não estava falando de nada disso. Antes de começar o capítulo 19, que é quando vai falar sobre a Jezabel ameaçando Elias, está falando que a mão do Senhor está sobre ele. Então, quando nós estamos
no Senhor, quando estamos alicerçados na palavra, isso não significa que nós somos bons, isso não significa que nós somos capazes, potentes, que nós podemos. Não, isso significa que a mão do Senhor está sobre nós. Então, nós podemos fazer as coisas porque a mão do Senhor está sobre nós e não porque nós temos capacidade de fazer tudo aquilo que nós queremos. Até porque sem Deus a gente não pode fazer nada. E Elias olhou para si. Em vez de olhar para Deus, ele olhou para si. Em vez de ir clamar para Deus, Senhor, salva a minha vida, ele mesmo foi salvar a própria vida e saiu fugindo, saiu correndo. Ele olhou para si. Quando ele olha para si, ele vê, eu não sou melhor que os meus pais. Entrou em crise. Ele começou a fazer as coisas com as próprias mãos. Ele não perguntou, aqui não fala, ele perguntando para Deus, Deus, eu devo fugir? Ou o Senhor veio a mim e disse para eu fugir? Ou um anjo do Senhor lhe apareceu e disse, ó, filho do homem, sai correndo. Não, ele simplesmente ficou com medo. E a questão disso tudo é que antes dele ser amassado, ele lutou contra os profetas de Baal. Não lutou, né? Mas ele desafiou os profetas de Baal. E ele venceu, não por causa da força dele, não por causa da atitude ou da revolução que ele estava fazendo. Simplesmente poder de Deus. Foi simplesmente poder de Deus na vida de Elias. E Elias, sim, aí sim conseguiu derrotar os profetas de Baal. Mas quando ele viu Jezabel falando que ia matar ele, aí não. Pô, tava confiante com os profetas, agora é Jezabel. A rainha falou que vai me matar. Agora eu vou sair correndo. Agora não dá mais. Quando eram os profetas, tá tudo bem. E é essa a questão. Nós já passamos por diversas coisas. Você já passou por diversas coisas. E a questão disso tudo não é que você é bom, ou que você é competente, ou que você sabe muito bem das coisas. Mas se o Senhor está contigo, você não tem o que temer. Porque é o Senhor que está contigo. Então, você não precisa olhar para si. Porque se a gente olha para nós mesmos, e ainda mais na geração que a gente vive hoje, né, a tal da geração Z, a gente pode olhar para nós mesmos e falarmos, eu não sou melhor do que os meus pais. Ou nós vemos tantos vídeos, tantas coisas nas redes sociais de pessoas, sei lá, de 16, 14, 12 anos, que são milionárias, que leem muito a palavra, profetas mirins, pregadores mirins, pastores mirins, que fazem coisas muito diferentes de nós. E quando nós vamos nos comparar, realmente, você olha e fala, caramba, pô, o que esse cara tá fazendo? Eu tô penando para acordar cedo, sabe? E a questão disso tudo é que nós não podemos tanto olhar para o próximo, né? Tanto olhar para o outro e nos compararmos, quanto olharmos para nós mesmos. Porque se nós nos olharmos, o que a gente vai encontrar? A não ser coisas ruins. Mas quando nós olhamos para Deus, aí sim, nós vemos poder, nós vemos graça, amor, felicidade, bondade. E é isso que nos sustenta, é isso que nos move, é isso que nos convém. Então, tá certo que em diversas situações, recuar é enfrentar. Porque você não vai sair discutindo com qualquer pessoa. Tá legal? Você não vai sair discutindo com qualquer pessoa. Você não vai sair brigando com qualquer pessoa. Porque não faz sentido. Então, enfrentar não é uma coisa legal. Mas recuar é um enfrentamento. Recuar é avançar nesse tipo de situação. Mas, quando as mãos do Senhor estão sobre você e você cingiu seus lombos e algo te ameaçou, dizendo que vai perder tudo, falando que não vai dar, que não tem chance, não tem escolha, não tem saída, você vai morrer, tudo vai por água abaixo. A mão do Senhor está sobre você. E se a mão do Senhor está sobre você, meu amigo, minha amiga, não importa mais nada. Porque é Deus que está cuidando de tudo. Quando nós dependemos das nossas próprias mãos, aí sim, pô, Jezabel me ameaçou aqui. Falou que vai me matar. Eu vou sair correndo. Agora, quando as mãos do Senhor estão sobre você,
Deus, o que eu farei? Enfrentarei ou recuarei? Eu achei que eu ia falar nesse vídeo sobre enfrenta, vai pra cima, garra, campeão. Mas nem toda situação é uma situação de enfrentamento. A gente tem que entender quando a gente deve recuar e quando a gente deve enfrentar. Para isso, nós temos que pensar, nós temos que orar. E se for o momento de enfrentar, mas as tribulações, as adversidades vierem a nos afligir, poxa vida, aí tem que falar com o Senhor. Aí tem que ajoelhar, clamar e não recuar. Porque eu mesmo passei diversas vezes por isso, que aconteceu uma coisa aqui, tá tendo, ó, aqui a adversidade. Recuei, peguei meu celular, fiquei aqui, ó, gastando a minha cabeça com outra coisa. Mas não, vou falar de novo sobre isso, peraí. Vou falar de novo sobre isso. No seu celular provavelmente vai ter também, sendo iOS ou Android. Você vem aqui, ó, depois você vê como você vai fazer isso daí, tá? Aqui, ó, foco, modo foco, tá? E você faz o que você precisa fazer. Porque senão, você vai ficar gastando, recuando quando você deve enfrentar, tá legal? GoPro, pare de gravar.